Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí? Tudo bem? Tudo bem? Bom, então, hoje eu queria falar um pouco sobre a coisa da relação aberta, abrir relação, poliamor e tal, não monogamia e tal. E aí hoje eu vou ler uma pergunta para vocês, mas não é uma pergunta, é uma história. E aí depois a gente continua pensando sobre essa história e sobre a complicação que a gente está vivendo hoje, todas essas possibilidades que a gente tem e a gente não sabe muito bem como é que a gente se sente em relação, como é que a gente sente, não, como é que a gente se sente, como é que a gente sente as coisas. Como é que a gente experimenta as nossas coisas no meio do caos do mundo, da abertura do mundo e da possibilidade toda que a gente tem de tanta coisa. Que é muito legal, mas também é, assim, confuso, né? Eu acho. Não sei se vocês acham. Mas, enfim, vou ler aqui. Acabei de rever o vídeo, estou gostando de duas pessoas. Não sei se eu vou achar, mas se eu achar, tá aqui. Senão é um vídeo que chama Estou Gostando de Duas Pessoas. Tenho procurado sobre o tema, pois tenho andado com uma angústia bizarra, uma indecisão de estourar a cabeça, suspiros de lamento, suspiros de impaciência com o dilema, uma indecisão profunda. Eu tenho achado muito material sobre, porém, majoritariamente são sobre esse lado da equação de gostar de duas pessoas. O meu dilema não é estar gostando de duas pessoas. O meu dilema é estar com alguém que gosta de mim e de mais uma pessoa. Eu não estou sabendo lidar de forma saudável com a situação. Desde que tomei conhecimento, tenho sentido coisas péssimas pelo corpo, tenho pensado retidamente sobre a situação, não tenho conseguido estar na presença de quem amo sem pensar nessa outra situação que está acontecendo, não tenho conseguido sentir os carinhos da mesma forma, fico sendo invadida, perfurada por pensamentos que me lembram que não são coisas ditas especialmente para mim, de que aqueles momentos não são assim tão singulares, não consigo ouvir os carinhos sem certo deboche ou desvalorização mental do que foi dirigido a mim. Tenho estado mais fria, não consigo dar e receber carinhos da mesma forma. Essa última semana também não quis transar. A ideia, de alguma forma, não tem feito sentido, sinto excitação, mas vem junto uma sensação de não mental, de não ceder, como se realizar esse ato fosse um pouco dizer, tá tudo bem, quando não tá nada bem. Ou como se escolher continuar fazendo sexo pudesse me deixar ainda mais confusa sobre que decisão tomar, sei lá. Enfim, a grande questão é que gosto muito da pessoa com quem divido a vida, dela como pessoa em si, tenho muita admiração, gosto muito do que temos juntos, de como nos cuidamos, de como rimos, dos nossos rolês pela vida, do nosso sexo e outras coisas mais. Pensar em aspectos socioculturais construídos a respeito de temas relativos a amor, ciúmes, namoro, posse, etc., me deixa ainda mais confusa a respeito do que de fato é mais genuinamente o meu sentir, do que está mais ou menos carregado de filtros culturais, etc. Isso é um pouco o que a gente falou ontem, né? E por mais que racionalmente eu reflita sobre essas possíveis influências, isso não tem mudado ou influenciado consideravelmente o meu sentir sobre. Tenho entendido mais a ideia de escolher não estar mais dessa maneira com essa pessoa, mas essa ideia tem me provocado tristeza. Enfim, perdoe tanto texto, estava tentando dar um contexto ao tema que abordei no início. Se puder fazer um vídeo com algumas reflexões sobre estar desse outro lado, eu ficaria feliz. Obrigado por ler e pelo canal, gosto muito dos vídeos de vocês. Bom, vamos lá? Tem tanta coisa aqui, mas vamos lá que talvez a gente saia do outro lado, vamos ver. A primeira pergunta que talvez você esteja se fazendo aí, não sei se você tá, mas eu estive e reli várias vezes, é a seguinte: tá, mas peraí, eles têm um relacionamento aberto ou não? Né? Eles têm um relacionamento aberto ou não? O que está acontecendo? Qual é o contrato dessas pessoas? E aí eu perguntei, qual é exatamente o acordo de vocês? E aí ela não respondeu até hoje, até agora, pelo menos. Bom, porque me interessava saber para entender como continuar a conversa, como operar o que ela estava sentindo. Mas no fundo, olha que interessante, não importa. Esse é um ponto que para mim é importante. Não importa, por que não importa? Porque se é um relacionamento monogâmico, estrito e tal, então ela está sendo traída, né? Se é um relacionamento não monogâmico, e isso está suposto dentro do acordo deles, ela não está sendo traída. Mas o que isso muda? Realmente o que isso muda? A sensação de abandono, como eu disse ontem, passa pelo mesmo lugar. Em um caso, a gente pode concentrar o troço na traição, e essa é uma grande vantagem, ironicamente falando, da monogamia, que quando então a pessoa te fala, me apaixonei por outra pessoa, você pode xingar essa pessoa e falar, você é um canalha, uma canalha, você não vale nada, como é que você fez isso e tal, a gente estava aqui e tal e tal. Quando isso acontece num relacionamento não monogâmico, você então não vai poder dizer,
você é um canalha, uma canalha e tal, exatamente, você vai falar, provavelmente, que merda que isso aconteceu. Caramba, que triste. E agora? A gente continua, a gente não continua, você quer ir pra lá, você quer continuar aqui, como é que a gente faz, como é que a gente lida com isso? Mas a ameaça da perda do amor continua. Então, nesse sentido aqui, é muito importante notar que os afetos são a coisa que rege a coisa. E é muito legal porque, entendeu? Assim, o que importa não é o contrato. O que importa não é se foi uma traição, nesse sentido, ou se não foi uma traição. O que importa é o afeto. Isso é muito doido, assim. A gente discute contratos, a gente não discute afetos, entendeu? A gente fica a vida inteira discutindo o que é, o que não é, qual que é a definição, qual que é o conceito, qual que é o certo, qual que não é. A gente não discute os nossos afetos, a gente não entende os nossos afetos, a gente não pesquisa os nossos afetos. E aí ela fala aqui, eu queria saber, me deixa ainda mais confusa a respeito do que de fato é mais genuinamente o meu sentir. Como se fosse desfeito dos filtros culturais. Não tem, assim, você não vai chegar no seu sentir, na minha opinião, tá, gente? Tem gente que acha que assim, você não vai chegar no seu sentir puro. Ah, o meu sentir puro. Eu falei aqui muito sobre os instintos, os afetos e tal, essa coisa toda há algum tempo e continuo acreditando nisso, mas ainda assim, você não experimenta isso destituído da cultura, retirado da cultura. A gente é cultural, a gente está dentro disso, a gente tem que entender isso. A gente sente dentro dessa cultura. A gente não pode dessentir, a gente não pode tirar a cultura da gente. A gente pode revisar coisas, a gente pode repensar coisas, a gente pode mudar de opinião, a gente pode aprender coisas, a gente pode descobrir outros modelos, a gente pode tudo, mas a gente não pode retirar isso da gente. Então a gente tem que respeitar o nosso afeto cultural nesse sentido. A gente tem que respeitar o fato de que ele tenha o caminho dele, as referências dele e tal. Isso não quer dizer que você precise sentir pro resto da vida como se sua experiência amorosa fosse uma comédia romântica americana, porque você assistiu muito isso. Não quer dizer. Claro que não, você pode assistir outros filmes, descobrir outras coisas, entender outros modelos, mas o seu afeto ele tem um molde cultural que pode ser revisto, mas que não vai deixar de ser cultural. É isso que eu quero dizer. Bom, então, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje continuando isso para que a gente entenda que o importante nessa história toda talvez não seja a gente discutir exatamente qual que é o modelo melhor e tal. Seja, talvez, entender como é que a gente sente as coisas. E por que a gente sente as coisas assim, o assado. Então, por que para alguém vai ser tão fácil, tão boa, tão saudável uma relação poliamorosa e para uma outra pessoa não? E para alguém uma relação monogâmica pode ser a grande felicidade da vida e tal. E para outra pessoa não. E a gente tem que entender isso. Aí a gente tem que abrir... entendeu? Entender o seu processo nessa história. Não achar que os modelos vão resolver a coisa. Uma outra coisa que eu fico pensando que eu acho que é interessante de perceber é como que, em certo sentido, na relação não monogâmica, tem uma promessa de não perda, de que você não vai perder, que você pode ter tudo, né? Você pode viver o que você quiser e tal. É um pouco uma vida cardápio, assim, né? Uma vida cardápio. Então você tem lá o Tinder, o iFood e a possibilidade de não ser monogâmico. Muito embora muita gente esteja no Tinder em busca de relacionamentos monogâmicos, em busca de encontrar um grande amor, e muita gente, inclusive, se case a partir do Tinder e viva relações monogâmicas e tal. Mas a gente vive um momento agora no mundo que a gente quer tudo do nosso jeito, né? De modo geral. A gente cada vez mais quer as coisas do nosso jeito, realmente quer as coisas do nosso jeito. E o relacionamento não monogâmico parece um pouco ter a ver com isso, em certo sentido. Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a ideia de que eu não vou ter restrição no meu desejo. Então eu vou poder ficar com quem eu quiser, fazer tudo que eu quiser e tal, e tal, e tal. Ótimo, maravilha, você quer viver isso, tudo certo e tal, né? Você vai poder... Eu tô sendo simplista, né? Tem muitos modelos diferentes, mas enfim, como eu já falei ontem. Mas isso é interessante de pensar, como a gente está buscando a nossa satisfação do desejo sem borda, assim, bom, é sobre mim, eu quero realizar, quero satisfazer a minha coisa, é sobre mim, o outro é o problema nesse sentido, então o outro tem que ser o índice de satisfação. Os outros tem que ser a coisa que me faz bem, não que me faz mal. O outro não tem que ser o limite, o outro não tem que ser a dificuldade, o outro tem que ser a realização do meu desejo. O outro tem que ser a satisfação do meu desejo. E aí, nesse sentido, eu acho que para muita gente, a relação não monogâmica vai por esse caminho. Não para todo mundo, mas para muita gente ela vai... Bom, então aqui eu posso tudo, aqui eu posso tudo. Só que não é simples assim.
Então, é isso, né? Parece um pouco que a gente está vivendo uma coisa de que o outro mundo, todo o resto, tudo que é fora de mim tem que existir para me satisfazer, né? Uma coisa um pouco. Não tô falando só de quem tá numa relação não monogâmica, não. Tô falando de todos nós. Uma coisa um pouco de criança, assim, né? O resto das pessoas tem que existir para fazer minhas vontades. Então, eu acho que é importante pensar isso, como a gente está vivendo um momento bastante narcisista, assim, de modo geral. E que monogâmicos ou não monogâmicos. E acho que o não monogâmico vem como resposta, às vezes, para esse narcisismo intenso, assim. Eu quero as coisas do meu jeito, pro meu prazer. E o mundo tem a função de cumprir meu prazer, que eu peço pelo aplicativo. E eu estou me colocando nessa história, tá? Então, como é que isso... E aí tem isso, né? Que é um lado da história, um narcisismo muito intenso, né? Que a gente vive. É uma coisa autocentrada, egocentrada, na própria imagem, no próprio prazer, no próprio satisfazer de si, né? E, por outro lado, o depósito de qualquer felicidade no outro, né? E aí, assim, montado na figura do amor romântico que nunca padece, que nunca deixa de existir, continua lá. Então, se a gente fosse fazer oposições dos campos extremos dessa história, aqui está a monogamia e a promessa do amor romântico como a solução para todos os seus problemas. E aqui está a relação não monogâmica e a promessa da satisfação de todos os desejos narcísicos e vontades de ter aquilo que quer na hora que quer, do jeito que quer. E aí a gente fica um pouco batendo cabeça nessa história, na minha opinião, assim. É claro que uma relação não monogâmica não precisa ser assim, nem uma relação monogâmica precisa ser assim. Mas é preciso que a gente perceba como é que os nossos afetos estão operando antes de achar que esses modelos de relação vão satisfazer a gente. Eu sei que eu saí da pergunta e fui parar em outro lugar, mas enfim. A pergunta é interessante porque ela revela um afeto, por isso que eu usei essa pergunta. É interessante porque ela fala, olha o que eu estou sentindo aqui. E eu acho que a gente tem que se concentrar no que a gente está sentindo. E como que a gente está querendo experimentar os nossos afetos e como que a gente está querendo instrumentalizar as relações para dar conta dos nossos afetos. Isso é um pouco assim mesmo. Eu quero alguém para dar conta do que eu sinto, né? Ou para dar conta de sentir o que eu gostaria de sentir. Enfim. Acho que a gente tem que se concentrar um pouco mais nisso e menos na discussão de qual que é o melhor modelo. Acho que importa menos qual é o melhor modelo. Importa a gente entender como é que a gente sente. Eu falo isso desde o primeiro dose diário, talvez. Então, no final das contas, eu acho que essa discussão é um pouco falsa, assim. Ah, não, na verdade, o poliamor ou não, ou tal, e tal. O papo é como é que você se coloca em relação ao outro. Como é que é a experiência do outro para você? Como é que é a experiência de prazer com o outro para você? Como é que é a experiência de limite que o outro te propõe? O que você busca na relação com o outro? O que você busca no campo social, nesse sentido, né? No campo relacional? Como é que você existe em relação ao outro? Isso a gente pouco se pergunta, né? A gente pergunta qual é o melhor modelo para mim? O que eu quero viver? Eu quero essa relação aqui estagnada, estável e tal? Ou eu quero as aventuras da abertura? Vamos entender por quê? Vamos entender por quê? Do que isso fala de você? É isso que eu queria dizer, eu acho. Tá bom? Vamos continuar, gente. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele pra alguém. Talvez ele sirva pra alguém, vai saber. Sempre acho que é possível que ele sirva pra alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários. Os comentários são muito legais. Os comentários são parte fundamental do trabalho do Dose Diária, de verdade. Então leia aí, me manda perguntas aqui por baixo, mesmo para todo mundo ler, ou pelo direct do meu Instagram, que aí só eu leio. E a gente continua a conversa, amanhã a gente volta com mais um Dose Diária, mais uma tentativa de pensar alguma coisa e deslocar alguma coisa na nossa cabeça.